Boa noite, meus amados, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Que bom podermos estarmos aqui nos reunindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje, culto de sexta-feira, culto de libertação, culto de cura, culto de restauração e principalmente culto de salvação em nome do Senhor Jesus. Espero eu em que o recado que Deus tem para falar ao nosso coração também fale ao seu coração aí onde você estiver, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Boa noite. Em nome de... Aplauda Jesus bem forte então. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça em nome de Jesus e diga: Senhor meu Deus, graças te dou pelo Espírito Santo e te peço, usa o teu servo, fala comigo em áreas da minha vida, tira de mim todo o obstáculo que eu mesmo tenho levantado, que impeça do Senhor falar. Abre os meus olhos, faz a sua oração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, Senhor Espírito Santo, unja-me como pregador pelo Espírito e unja essas pessoas como ouvintes da tua palavra. Ilumine os olhos dos entendimentos de cada um deles e que a tua palavra vá, desbloqueie áreas de suas vidas, a fim de que ao entendermos a tua voz, possamos vivermos o teu milagre para a tua glória. E você diga amém e aplauda Jesus. Eu queria que você olhasse para o seu irmão que está do seu lado e fizesse para ele a seguinte pergunta. E eu lhe digo de princípio que essa pergunta não é minha, essa pergunta é do próprio Espírito Santo de Deus. Então eu gostaria que você olhasse para essa pessoa de forma bastante contundente, olhasse para ela e perguntasse para ela da seguinte forma: onde estás? Vamos lá. Mais uma vez. Onde estás? Onde estás? Essa palavra é uma palavra simples, objetiva, mas eu acredito que é uma resposta de Deus para você. Isso eu tenho uma certeza que será no nome de Jesus. Por quê? Porque esta palavra o meu amigo Espírito Santo pôs no meu coração para transmiti-la a você para a glória de Deus. Aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 3, nós temos a infelicidade da queda do homem. Então, Gênesis capítulo 3 fala da infelicidade da queda do homem, do tropeço do homem. Mas pior do que a queda do homem foi o homem não ter reconhecido a sua queda. O pior do pecado não é o pecado cometido. O pior do pecado é não reconhecer o pecado em si. Então, às vezes, as pessoas elas têm essa enorme dificuldade. Elas passam a se sentir culpadas do pecado que comete. Elas se sentem mal pelo erro que cometeram. O inimigo, o próprio inimigo, o diabo, que nós sabemos que significa acusador, está ali para acusar, para condenar, para apontar. Mas o pior do pecado não é o pecado que se comete. O pior do pecado, infelizmente, é não reconhecer que está em pecado. Quer dizer, é não reconhecer o próprio erro. E esse foi um dos maiores erros, infelizmente, de Adão. Por que esse foi um dos, infelizmente, o pior erro de Adão? Porque tudo podia ter sido diferente. Tudo poderia ter sido diferente. Se ele, Adão, quando procurado por Deus, ao invés de jogar culpa em outras pessoas, tivesse assumido o seu próprio erro, Deus logo teria perdoado. Mas não foi isso que ele fez. E o que é pior, é que antes, muito antes do próprio Deus ter lhe perguntado o que ele tinha feito
e ele ter lançado culpa em outra pessoa, que no caso nós bem sabemos que ele culpou a Eva pelo erro que ele fez, e Eva culpou a serpente pelo erro que cometeu. Pior do que isso, foi que a Bíblia Sagrada diz que ele infelizmente simplesmente se escondeu. Por isso que eu, no começo dessa mensagem, eu pedi que você perguntasse para essa pessoa: onde estás? Onde estás? Aqui em Gênesis capítulo 3, versículo de número 9, a Bíblia Sagrada diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão. E chamou o Senhor Deus a Adão. E o que ele disse? E disse-lhe: onde estás? Então você veja de forma bastante clara em que o Senhor nosso Deus, ao perceber que alguma coisa tinha saído do lugar, que alguma coisa estava meio que de cabeça para baixo, a Bíblia diz que ele, o próprio Deus, foi em busca, foi à procura de Adão. Não foi Adão que foi à procura de Deus, foi Deus que foi à procura de Adão. E eu quero que o Espírito Santo de Deus liberte a sua mente. Verdadeiramente passemos a entendermos que não somos nós que estamos à procura de Deus, é Deus que sempre esteve à procura de nós. Você precisa, em nome de Jesus. A religião ensina-nos que nós temos que fazermos de tudo para alcançar a Deus. Mas Jesus Cristo nos ensina que Ele, o Deus Pai, fez de tudo para nos alcançar. Não somos nós que alcançamos a Deus, é Deus que nos alcança. Mas por conta do pecado, de não reconhecermos o erro, de não confessarmos as nossas transgressões, infelizmente, até hoje, ainda estamos tentando evitarmos a Deus. Estamos nos escondendo de Deus, ao invés de nos escondermos no Senhor. Há uma grande diferença entre se esconder de Deus. Quando uma pessoa se esconde de Deus, é uma pessoa que para ela acha que não há perdão. Quando uma pessoa se esconde de Deus, é uma pessoa que pensa ela que Deus está ali para castigá-lo, que Deus está ali para açoitá-lo, que Deus está ali para condená-lo. Quando uma pessoa se esconde de Deus, é uma pessoa que já foi tomada pelo medo. E todos nós sabemos que o medo nos retrai, o medo nos acovarda, o medo nos intimida, o medo tende a nos encarcerar. Existem vários motivos por qual nós podemos termos medo. Nós podemos termos medo de um acontecimento do passado e vivermos ele tão presente nos dias de hoje que parece que continua acontecendo todos os dias e todas as horas da nossa vida, e não importa em que área que seja. Também simplesmente podemos termos medo por simplesmente acreditarmos que mesmo tentando não vamos conseguir, e acabamos que nem tentamos, e por conta disso nós mesmos já assinamos, já decretamos que não vamos conseguir. Por quê? Porque sequer nós tentamos. A questão aqui é que a palavra do nosso Deus mostra de forma bastante clara que não foi Adão que foi em busca de Deus. Que o Espírito Santo liberte a sua mente definitivamente. Tem pessoas em que elas estão perdendo muito tempo, passando várias horas de oração, dizendo: Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Tem pessoas que estão tentando de tudo quanto é jeito convencer a Deus de que Deus precisa perdoá-los. Pensamentos assim estão lhe distanciando de Deus, estão enfraquecendo a sua fé, estão intimidando você diante do Senhor. Escute, a Bíblia Sagrada diz que não foi Adão que foi até a Deus. O certo, humanamente falando, como nós pensamos,
Não foi Adão que foi até o Senhor e que colocou o joelho no chão e disse: Pai, eu acabei de pecar, eu comi do fruto que o Senhor proibiu, não era para mim ter feito isso, eu deixei de te dar ouvidos e passei a dar ouvidos a outras pessoas, o Senhor me perdoa. É mais ou menos assim. Nós sempre esperamos que quem nos ofenda venha até nós para pedir perdão. Nós nunca nos preparamos para pedirmos perdão a quem nos ofende. Eu vou repetir, é mais ou menos assim. Nós nunca nos preparamos para perdoarmos quem nos ofende, mas sempre estamos preparados, esperando que o ofensor nos procure para nos pedir perdão. Com isso, nos enchemos de mágoa, ódio, ira e rancor. Por conta disso, infelizmente, tomamos o veneno da mágoa, tomamos o veneno do ódio, e infelizmente, parece que meio que esquecemos que veneno faz mal, não é para quem faz, mas é para quem toma. E olhe para a sua situação, olhe para a sua vida nesse exato momento. Veja que há parentes seus, familiares seus, que você não consegue nem conversar direito. Veja que há lugares em que a sua família vai, que se todos estiverem reunidos, você faz de tudo para não ir. Veja que tem pessoas que só em você se lembrar delas, o seu coração se fecha, o seu semblante se decai. O que é interessante é que, veja que a Bíblia Sagrada está dizendo que não foi Adão que foi em busca de Deus. Porque humanamente falando, o certo seria isso, porque não foi Deus quem errou. Não, pelo contrário, Deus até advertiu. Deus disse: olha, cuidado, não coma daquele fruto, porque se você comer daquele fruto, olha, você vai se dar mal, hein? Porém, a Bíblia Sagrada diz, está aqui escrito, que tendo Adão e Eva cometido o erro, tendo Adão cometido o pecado, a Bíblia está dizendo, esse versículo 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Onde é que você está, Adão? Você precisa entender isso. Por isso que o título desta mensagem que Deus vai falar ao seu coração é muito simples: onde estás? Pergunte para o seu irmão aí: onde estás? Onde estás? Então o título é exatamente o que o próprio Deus pronunciou: onde estás? A Bíblia nos mostra que a iniciativa sempre partiu de Deus, nunca do homem. A iniciativa sempre partiu de Deus e nunca do homem. A iniciativa de Deus ter nos feito a sua imagem e sua semelhança partiu de Deus, não foi ideia nossa. É isso que nós temos que entendermos, e que se nós entendermos de verdade, nós nos libertamos. É impressionante se dizer de forma bastante clara que partiu de Deus ir até Adão, não foi Adão ir até a Deus. Então a iniciativa sempre partiu de Deus. Partiu de Deus fazer-nos a sua imagem e semelhança, partiu de Deus dar-nos o fôlego da vida, partiu de Deus fazer-nos de nós a sua morada, o seu santuário, o seu tabernáculo. Tudo sempre partiu de Deus. Quando eu entendo isso de todo o meu coração, quando eu verdadeiramente vivo isso dentro de mim, eu tento deixar de convencer a Deus. Escute, quando você entender isso, eu estou lhe falando pelo Espírito Santo de Deus, porque o inimigo tem criado cadeias na sua mente. Quando você entende que tudo partiu de Deus fazer de você templo do Espírito Santo, então você vai entender que você não precisa estar se esforçando para ser batizado no Espírito Santo, porque já partiu de Deus fazer de você templo e morada do Espírito Santo.
Não foi você que se fez, foi Deus quem te fez. Foi Deus quem te fez, mas muitos, por não entenderem isso, estão tentando convencer a Deus, e estão dizendo: Deus, o Senhor pode me batizar com o Espírito Santo. Deus, no dia em que o Senhor quiser, o Senhor pode me batizar com o Espírito Santo. Deus, no dia em que o Senhor achar que vai ser o meu dia, o Senhor pode me batizar com o Espírito Santo. E você está tentando convencer a Deus daquilo que Deus fez você para ser, e Deus te fez para ser cheio do Espírito Santo. Deus não só te fez para ser cheio do Espírito Santo, mas Deus te fez para ser a imagem e semelhança dele. E quando Deus nos fez para sermos a imagem e semelhança dele, então Deus quer que nós, eu e você, venhamos a agirmos como Deus. Escute, quando Deus te fez a imagem e semelhança dele, igual a ele, parecido com ele, para exercer autoridade, poder e domínio exatamente como ele, aqui na terra, você não precisa ficar implorando, suplicando: Deus me dá poder, Deus me dá poder. Quando você lê no livro de Gênesis, que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e Deus começa a dizer que domine sobre os peixes dos mares, que domine sobre as aves dos céus, que domine sobre os répteis que se rastejam sobre a terra, que dominem, que dominem, que dominem. Quando Deus fez o homem, Deus não a mim nem a você nos fez para que nos faltasse sabedoria, porque Deus, quando Adão fez, o próprio Deus disse: tudo bem, agora você vai dar o nome a todos os animais da terra. Meu irmão, sou uma pessoa muito inteligente, olharia para o burro e chamaria ele de burro, olharia para a baleia e chamaria ela de baleia, olharia para um cabrito e chamaria ele de cabrito, olharia para um novilho e chamaria ele de novilho. Sou uma pessoa muito inteligente. Deus não me fez, não te fez, não nos fez para sermos burro. Largue desse pensamento em que pessoas da tua família são mais inteligentes do que você, porque não foi, preste bem atenção, não partiu de nós sermos inteligentes, partiu dele. Então a iniciativa sempre partiu de Deus, nunca do homem. Sempre partiu de Deus e nunca do homem. Partiu de Deus você ter autoridade e poder. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, quando este veio e habitou entre nós, ensinou-nos, devolvendo para nós o poder que nos tinha sido tomado. Quando ele disse: eu vos dou o poder para pisar em serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Partiu dele essa autoridade, é a vontade dele, é o querer dele, não é o meu querer, não é a tua vontade. A única coisa que você precisa fazer é verdadeiramente aceitar. Mas não é só aceitar em dizer eu aceito isso, é você reconhecer isso. Porque muitos com a boca dizem eu aceito, mas não reconhecem essa autoridade. Então a pergunta que o Espírito Santo está fazendo até hoje é: onde estás? Onde estás? Porque a iniciativa sempre partiu de Deus, nunca do homem. Não partiu de nenhum de nós nos fazermos a semelhança de Deus. Não partiu de nenhum de nós nos fazermos e colocarmos o Espírito de Deus dentro de nós. Sempre partiu de Deus. Segundo, a Bíblia nos mostra que Deus sempre foi o primeiro em tudo. Ele é o iniciador. Deus sempre foi o primeiro em tudo. Em nome de Jesus, entenda isso. Foi Deus o iniciador, foi Ele que iniciou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele começa a fazer todas as coisas. E depois que está tudo feito,
tendo Ele agora onde nos colocar, aí Ele diz: agora chegou a hora de iniciarmos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus sempre foi o iniciador. Deus não te fez para viver na miséria. Deus não te fez para viver na escassez, porque se fosse assim, Deus tinha começado ao inverso. Deus primeiramente teria nos feito quando a terra era sem forma, quando a terra era vazia, quando a terra era escassa, quando o Espírito de Deus simplesmente parava sobre a face do abismo, porque não tinha onde ele residir, não tinha onde ele morar. Mas não foi assim. Deus primeiro iniciou fazendo tudo, e tendo terminado tudo, então, tendo onde nos colocar, Ele te fez, me fez, nos fez a sua imagem e semelhança. Então Deus fez as coisas primeiro, que supre as nossas necessidades, que serve para que vivamos através dela, enquanto em corpo estivermos, para depois a mim, a você, a nós nos fazer. E se você não está vivendo isso, é porque Deus está ainda procurando e perguntando: onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde é que você está? Cadê você? Que era para estar desfrutando de tudo que eu fiz, você simplesmente está só assistindo outros desfrutarem no seu lugar. A Bíblia nos mostra que Deus foi o primeiro a nos procurar. Não fomos nós que procuramos a Deus. Você não está aqui porque você decidiu vir. Você está aqui porque está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz de forma bem clara que Deus foi o primeiro a te procurar. Por isso que a Bíblia diz, vamos lá, eu vou te dar vários versículos agora. Primeiro versículo, a Bíblia diz que primeiro é o Senhor que põe o querer e o efetuar. Segundo versículo, a Bíblia Sagrada diz, está escrito: porque eu procurei pelo um povo que não procurou por mim. Segundo versículo. Terceiro versículo, a própria palavra de Deus nos diz de forma bastante clara que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, e ninguém vai ao Filho sem que o próprio Pai não o envie. Quarto versículo, a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós. Escute. Sexto versículo, a Bíblia Sagrada diz, está escrito no livro de Isaías, quando você lê, você até chora em ver um Deus tão apaixonado por você, um Deus tão arriado os quatro pneus por você, onde o próprio Deus disse de forma bastante clara: eu te remi e te escolhi para que tu sejas meu. A iniciativa sempre foi de Deus. Ninguém vem até a Deus por conta de que simplesmente está passando por um problema. O problema é o meio em que nós criamos, infelizmente, por nunca termos vivido essa vida que estamos vivendo. Então, infelizmente, criamos os nossos próprios problemas e por conta disso, tentamos resolvê-lo e não conseguimos do nosso jeito. Então, nós nos lembramos, espera ainda, existe um Deus em que eu posso recorrer e Ele pode me ajudar. E louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Deus, Ele diz que a iniciativa nunca foi minha, nunca foi tua, de mim, de nós procurarmos a Ele, mas Ele, a mim, a você, a nós nos procurar. Por isso que Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Terceiro, a Bíblia diz que Deus foi o primeiro a querer perdoar os nossos pecados e prover os meios. Diga comigo: Deus foi o primeiro a querer. Diga querer. Pois é, então preste atenção. Antes de você estar confessando o seu pecado, Deus já quer perdoá-lo. Você tem que cair a ficha. Tem pessoas que não se perdoam e tem pessoas que não acreditam que são perdoadas.
Por que isso acontece? Porque o inimigo das nossas almas, em vira e volta, tenta nos levar a um pensamento de que Deus está sentado no seu trono, com o seu cetro na mão, com a cara fechada, olhando para nós, esperando uma oportunidade de esfregar na nossa cara o erro que nós fizemos. Isso é mentira do diabo. É mentira dele. A única coisa de que Satanás se lembra é do teu passado, porque ele não sabe nada acerca do teu futuro. Porém, a Bíblia Sagrada diz que Deus não se lembra do teu passado, mas sabe qual é o desejo que ele tem no seu coração acerca do seu futuro, porque assim está escrito na sua palavra: bem sei os pensamentos que pensa a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Deus sempre foi o primeiro a querer perdoar os nossos pecados e prover os meios. Logo depois de que Adão disse: eu ouvi a tua voz e temi e me escondi, Deus então vai dizer: a partir daquele momento vai nascer uma criança, e eu já estou provendo para vocês o perdão. Não foi Adão que pediu a Deus. Adão não perguntou: Senhor, e aí, como é que vai ficar? Vai ficar do jeito que está, o Senhor distante de nós, o Senhor lá no seu trono de sua glória, e a gente aqui nas mãos do inimigo? Não, o próprio Deus partiu dele, foi o querer dele, a vontade dele, o desejo dele, a vontade veio dele, e ele manifestou a vontade dele dizendo: ei, vai nascer um, e esse que vai nascer, ele vai pisar na cabeça da serpente, e todos vocês atrairei até a mim. Partiu dele o desejo de que eu e você, através de Jesus Cristo, pudéssemos hoje, segundo o livro de Romanos capítulo 5, em que através de Jesus Cristo temos paz com Deus. Entenda uma coisa: Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. 3 vezes Pedro negou Jesus. Talvez eu estou falando para alguém que já foi convertido um dia. Talvez eu estou falando para alguém que já fez a obra um dia. Talvez eu estou falando para alguém que Deus pôs um chamado e por conta de vários acontecimentos, por vários motivos, não sei, enterrou, sepultou e infelizmente está hoje vivendo uma vida meio que na sua própria vontade, ao invés de viver a vontade de Deus. Assim foi Pedro. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus foi crucificado, Jesus morreu. Mas você sabe o que é interessante? É que a Bíblia diz que no dia em que Maria Madalena chegou e falou que Jesus tinha ressuscitado, pode ler na Bíblia, a Bíblia diz que outros apóstolos chegaram à frente de Pedro para olhar o sepulcro. A Bíblia diz que Pedro ficou do lado de fora. Por que Pedro não se apressou para ver o sepulcro? Por que Pedro não entrou dentro do sepulcro para ver se era verdade ou mentira? O que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz que agora estavam todos os apóstolos reunidos. E Jesus tinha falado para Maria Madalena: fala e dize a eles que eu irei ter com eles. Agora está Pedro no mesmo lugar. Nunca mais Pedro tinha falado com Jesus Cristo. Nunca mais Pedro tinha conversado com Jesus. Porque a última vez em que ele se lembra que conversou com Jesus foi em dizer: eu vou te trair, tem nem perigo, eu vou contigo até a morte. Vou morrer contigo. E Jesus disse: tu vai me trair 3 vezes, Pedro. Foi a última conversa que eles tiveram. Porém, de repente, a Bíblia diz que estavam todos reunidos dentro de um quarto, dentro de um cenáculo grande. E a Bíblia diz que de repente uma voz diz assim: a paz seja com todos vós. Dá para você imaginar Pedro? Talvez Pedro olhou para debaixo da mesa e disse: não vai dar tempo. Ele vê debaixo da mesa.
Eu vou para o outro quarto, não vai dar tempo, porque ele nem abriu a porta e já apareceu aqui dentro, ele vai estar lá também. Talvez ele pensou, vou sair correndo, mesmo assim não vai adiantar, porque ele está dentro de todos os homens, e mesmo assim ele não vai estar ausente de mim. Mas de repente, quando Pedro escuta aquela voz, a paz seja com todos vós, Pedro cai a ficha, porque ele entendeu em que ele, Pedro, não foi quem procurou Jesus, mas foi Jesus quem o procurou. Quando você entende isso que eu estou lhe falando, você deixa de ser um religioso. Existem crentes religiosos, existem pastores religiosos, existem obreiros religiosos. E por que existem religiosos assim? Porque eles estão tentando alcançar a Deus e esquecem que foi Deus que proveu os meios através de Jesus Cristo para nos alcançar. Irmãos, nós não somos santificados pelo que nós fazemos. Nós somos santificados por conta de Jesus Cristo, o Nazareno. A única coisa que nós precisamos mantermos é a nossa santificação. Mas nós somos santificados através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quinto, a Bíblia diz que Deus é o primeiro a querer ser achado. Diga, Deus é o primeiro a querer ser achado. Isso é muito importante, porque quem estava se escondendo não era Adão, não era Deus. E ainda assim Deus sai perguntando, onde é que tu estás? 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 Ainda hoje Deus está fazendo a mesma pergunta, aonde é que tu estás? A Bíblia nos mostra que Deus é o primeiro a querer ser achado, enquanto nós o primeiro a evitá-lo. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que o buscam acham. Deus está dizendo, se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Até parece um bobo da corte, um abestado. Às vezes eu acho que Deus é abestado, porque Deus fica dizendo assim, me buscam e me acham, me busquem e me acham, me busquem e me acham. É Deus dizendo, ei, eu quero ser achado por vós. Enquanto que tem muita gente que se ajoelha e nem certeza tem se Deus vai ouvi-lo ou não, enquanto é Deus dizendo que perto está daqueles que o buscam. É impressionante, você tem que se libertar disso, que o Espírito Santo liberte a sua mente agora mesmo. Que o Espírito Santo liberte a sua mente agora mesmo. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que Deus é o primeiro a querer ser achado, e nós infelizmente somos o primeiro a querer evitá-lo. O Senhor Jesus, ele disse de forma bem clara, mas tu quando orares, tu quando decidir orar, entra nos teus aposentos, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê e ouve em secreto te responderá publicamente. Quando você ler sobre um homem chamado Elias, você vai ver que Elias em tudo fez para fugir de Deus, mas todas as vezes que Elias ia para um determinado lugar, Deus já estava lá. Quando você vai ver sobre um homem chamado Moisés, quando tentou evitar a Deus, o próprio Deus pôde lhe dizer, Moisés, não adianta, onde você for, eu vou estar lá. Ô meu irmão, em nome de Jesus, ponha isso no seu coração, porque Deus é o primeiro a querer ser achado. Sexto, a Bíblia diz que Deus é o primeiro a querer suprirmos como provedor. Deus é o primeiro, escute isso, Deus é o primeiro a querer que os teus negócios vá bem. Deus sabe que neste mundo não se paga conta com aperto de mão. Deus sabe que neste mundo não se faz mercantil, porque aleluia, glória a Deus. Tenta fazer um mercantil dando uma rajada de língua lá para tu ver. Tenta encher o tanque do teu carro dando uma rajada de língua, um aleluia, um glória a Deus e um Pai do Senhor, se tu não vai para a cadeia. Deus sabe que vivemos em um mundo material, e Deus sabe que o que rege esse mundo material é o dinheiro. Por isso que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, que o dinheiro por tudo responde.
Você tem que entender isso, que Deus é o primeiro a querer ser o teu provedor. Deus quer prover na tua vida. Mas o inimigo, ele pinta uma imagem de dificuldade, de obstáculo. E agora, como é que vai ser? Pelo amor de Deus, a manga existiu depois que Adão e Eva foi feito, ou existiu antes de Adão e Eva? A manga. Manga, aquele manga. A manga existe, manga, fruta manga. A manga existiu depois que Adão foi feito, ou existiu antes de Adão ter sido feito? Então Deus quer dizer para mim e para você que aquilo que supra a nossa necessidade já existe antes de nós existirmos. Mas você tem que receber isso, você tem que libertar a sua mente disso, porque você vive, porque aqui não tem emprego para mim, porque aqui eu vou acabar morrendo de fome, e vai morrer mesmo, para largar de ser besta. Mas por quê? Porque você vive condicionada a uma mente fechada, de não entender, querido, pelo amor de Deus. Você está vendo essa roupa que eu estou vestindo? Eu lhe garanto que ela vai deixar de ter sentido quando eu morrer. Você tem que entender que essa cadeira que você está sentado aí, se todo e qualquer ser humano morrer e ainda permanecer as cadeiras, eu lhe pergunto, que sentido tem essa cadeira? Nós é que damos sentido à existência das coisas. Você tem que libertar-se a sua mente, me escute, pelo amor de Deus. Por tudo quanto é mais sagrado, Jesus, liberta a mente do teu povo, Jesus. Você está vivendo numa terra de rei como mendigo. Você está vivendo em uma terra de reis como mendigo. O Senhor Jesus disse que Ele é o Rei dos reis. E a Bíblia diz, está escrito que este mundo foi dado aos filhos dos homens. Você está vivendo como um rei, você está vivendo como mendigo em uma terra de reis. Tudo falta na sua vida, porque você não crê. O problema não é outra coisa, é porque você ainda não entendeu que as coisas foram feitas para você, não foi você que foi feito para as coisas. Não tendes vós muito mais valor do que os pardais?